Que a paz de Jesus esteja conosco. Estamos aqui mais uma vez hoje para falar um pouco sobre a fé que transporta as montanhas. Essa passagem encontra-se no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, onde Kardec nos traz a passagem de Mateus, capítulo 17, versículo de 14 a 20, que nos fala o seguinte: Quando ele veio ao encontro do povo, um homem se lhes aproximou e, lançando-se de joelho a seus pés, disse: Senhor, tem piedade do meu filho, que é lunático e sofre muito, pois cai muitas vezes no fogo e muitas vezes na água. Apresentei-os aos seus discípulos, mas eles não o puderam curar. Jesus respondeu dizendo: Ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis? Traze-me aqui esse menino. E tendo Jesus ameaçado o demônio, este saiu do menino, que do mesmo instante ficou são. Os discípulos vieram então a ter com Jesus em particular e lhe perguntaram: Por que não podemos nós outros expulsar este demônio? Respondeu-lhe Jesus: Por causa da vossa incredulidade. Pois em verdade vos digo, se tivesses a fé do tamanho de um grão de mostarda, dirias a esta montanha: Transporta-te daí para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Essas montanhas que temos muitas vezes em nossos corações nos impedem de acreditarmos na nossa capacidade de realizar grandes obras. Neste capítulo, Kardec nos traz várias passagens a nos lembrar da nossa capacidade como co-criadores, capazes de colocar em prática os ensinamentos de amor, os ensinamentos que Jesus nos trouxe em prol da nossa capacidade de realização para o bem, de sermos protagonistas de um mundo melhor, de um mundo de paz, de um mundo de harmonia, de um mundo de equilíbrio. Somos capazes, assim, de realizar boas e grandes obras. Temos que acreditar. Tendo a fé, conseguiremos então fazer grandes feitos, não os feitos extraordinários, divinos, mas pequenas coisas, começando por nós mesmos, acreditando que somos capazes de realizar, conseguiremos realizar tudo aquilo que queremos. Kardec, no comentário, nesse próximo item sobre o poder da fé, nos fala o seguinte: no sentido próprio, é certo que a confiança nas suas próprias forças torna o homem capaz de executar coisas materiais, que não consegue fazer quem duvide de si. Aqui, porém, unicamente, no sentido moral, se deve entender essas palavras. Então, as palavras de Jesus em relação à fé, remove montanhas, nos lembra Kardec, que não pode ser tomada apenas no sentido de que o homem tem forças para realizar coisas materiais, mas que essas montanhas são imperfeições nossas. Essas imperfeições que nos tornam, que nos dá a dificuldade de realizar obras, grandes obras morais em prol da humanidade. Então, continua Kardec a nos falar: as montanhas que a fé desloca são as dificuldades, as resistências e a má vontade. Em suma, com que se depara da parte dos homens, ainda que se trate das melhores coisas. Os preconceitos da rotina, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo
e as paixões orgulhosas. São as nossas grandes montanhas, as montanhas de dificuldade dos nossos corações. Então, são outras tantas montanhas que barram o caminho a quem trabalha pelo progresso da humanidade. Então, para quem busca trabalhar pelo progresso da humanidade, é necessário primeiro que compreendamos que precisamos todos os dias fazer um exercício de remover de nossos corações todos os preconceitos que adquirimos, de buscar combater o orgulho, o egoísmo, o fanatismo, todas as nossas paixões resultante, na verdade, deste orgulho e deste egoísmo. Nos lembra Kardec que a fé robusta dá a perseverança, dá a energia e o recurso que fazem se vençam os obstáculos, assim nas pequenas coisas como também nas grandes. Já a fé vacilante nos dá a incerteza e a hesitação, de que se aproveitem os adversários que se tem de combater. Essa fé não procura os meios de vencer, porque não acredita que possa vencer. Então nós precisamos fazer essa análise. Como anda a nossa fé? Será que a nossa fé está robusta? Será que a nossa fé tem alimentado a nossa perseverança, a nossa energia para buscarmos recurso, para alcançarmos coisas melhores, para alcançarmos o bem da humanidade e para alcançarmos o nosso próprio aprimoramento, a nossa própria melhoria? Ou a nossa fé anda vacilante, cheia de certezas, cheia de hesitações, né? Porque os nossos adversários, nos lembra Kardec, esses adversários obsessivos que precisam ser combatidos no nosso dia a dia, se aproveitam exatamente desta fé vacilante para incutir em nossas mentes, em nossos corações, a incerteza de que somos capazes de realizar boas obras. Kardec também nos lembra que se entende a fé como a confiança que se tem na realização de uma coisa, a certeza que se tem de adquirir e de atingir um determinado fim. Quando temos essa confiança, na verdade, nos lembra Kardec, uma espécie de lucidez que se permite que se veja em pensamento a meta que se quer alcançar e os meios de alcançar essa meta, de sorte que aquele que a possui caminha, por assim dizer, com absoluta segurança de que é capaz de realizar as coisas. Essa confiança, essa certeza, nos dá essa capacidade de realização, nos dá essa confiança que não estamos sozinhos, que podemos contar um com os outros e que iremos conseguir alcançar aquilo que desejamos. Então, se somos desejosos de fazer algo pela humanidade, se somos desejosos de fazer algo por alguém que se encontra ao nosso alcance, ao nosso próximo, compreendamos que precisamos acreditar, que precisamos ter confiança, muito mais do que acreditar, ter confiança que somos capazes de realizar e ter a certeza que iremos atingir um determinado fim. A fé sincera e verdadeira é sempre uma fé que nos traz tranquilidade, que nos traz calma, que nos traz paciência. É aquela fé que sabe esperar, porque, tendo seu ponto de apoio na inteligência e na compreensão das coisas, tem a certeza de chegar ao objetivo visado. Então, quando a gente tem essa fé sincera, quando a gente acredita sinceramente, nós nos acalmamos, nos aquietamos, sabemos que somos capazes de realizar. Porque muitas vezes,
quando a fé é vacilante, ela sente a sua própria fraqueza. E aí ela se torna agressiva, ela se torna violenta, ela busca na força se fortalecer. Por isso que às vezes a luta, ela é esta luta tão desejosa, tão violenta, ela é essa luta muitas vezes equivocada. A calma na luta é sempre um sinal de força e de confiança. A violência, ao contrário, denota fraqueza e dúvida de si mesmo, nos lembra Kardec. Esta tranquilidade que a gente tem que buscar em Jesus para ter a certeza de que podemos fazer algo pelo progresso da humanidade, ela precisa ser confiante. Como nos diz Kardec, ela não pode ser vacilante. Ela precisa ser persistente, todos os dias, acreditando que somos capazes de realizar, para que ela possa, sim, retirar dos nossos corações as montanhas de imperfeição, que são, na verdade, o orgulho e o egoísmo, como já colocamos. Nos lembra Kardec ainda que o poder da fé se demonstra de forma direta e especial na ação magnética e que por seu intermédio o homem atua sobre o fluido, agente universal, modificando-lhe as qualidades que lhe dá uma impulsão, por assim dizer, irresistível. Então, aquele que acredita que é capaz de fazer, realiza sim grandes feitos, porque utiliza o fluido universal que Deus colocou à nossa disposição para modificar-lhe e impulsionar de forma irresistível as realizações que busca fazer. Daí decorre que aquele que a um grande poder fluídico normal junta uma fé ardente, pode, só pela força de sua vontade dirigida para o bem, operar singulares fenômenos de cura e tantos outros, tido antigamente por prodígios, mas que não passam de efeito da lei natural. Então nos lembra Kardec que é por tal motivo que Jesus disse a seus apóstolos: se não curaste este menino, foi porque não tinhas fé. A fé é o sentimento inato de seus destinos futuros. É a consciência que ele tem das faculdades imensas depositada em germe íntimo. Então, em cada um de nós existe esse poder latente da fé. Então, cumpre a cada um de nós fazer desabrochar, pela ação da nossa vontade, essa capacidade inata que cada um tem. Muitas vezes, a fé só foi compreendida pelo lado religioso, porque o Cristo a exaltou como poderosa alavanca, que pode ter sido considerada apenas como um chefe religioso. Mas, entretanto, o Cristo, que operou milagres materiais, nos mostrou que por esses mesmos milagres o homem tem o poder de transformar o seu entorno, a sua vida, pela sua vontade, pela fé, pelo seu querer. E tendo a certeza que se é capaz de acreditar em sua capacidade, pode assim obter grande satisfação naquilo que faz. Então, é por isso que nós vamos ver grandes obras na Terra por homens tão frágeis, que aparentavam ser tão frágeis como o nosso querido Chico Xavier, como a nossa querida irmã Dulce, a quem a gente tem um respeito imenso. Pessoas que pareciam frágeis, como Francisco de Assis, mas que tinham um cabedal espiritual tão grande
e que esse cabedal espiritual pôde remover as montanhas do orgulho e do egoísmo, fazendo-o capaz de realizar grandes obras. Ainda neste capítulo, Kardec nos fala da fé humana e da fé divina. A fé humana ou divina, conforme o homem aplica suas faculdades à satisfação das necessidades terrenas ou das suas aspirações celestiais e futuras. O homem de gênio que se lança à realização de algum grande empreendimento triunfa se tem fé, porque sente em si o poder que há de chegar ao fim com a certeza de possuir imensa força. Da mesma forma, o homem de bem que crê em seu futuro celeste deseja encher de belas e nobres ações a sua existência. Aure na sua fé a certeza da felicidade que o espera, a força necessária, e ainda aí se operam milagres de caridade, de devotamento e de abnegação. Enfim, com a fé não há maus pendores que não se chegue a vencer. E foi exatamente nessa fé que acredita que pode vencer todos os maus pendores da humanidade, que esses espíritos de luz que realizaram grandes obras na Terra se basearam e se fortaleceram e encheram seus corações de nobres realizações e conseguiram assim seus feitos. Não queremos nos comparar a esses bons espíritos, mas queremos lembrar que nesta passagem Kardec nos dá a certeza de que também nós somos capazes de realizar algo em prol da humanidade. Comecemos em nossos lares a fazer algo por aqueles que estão ao nosso lado. Muitas vezes que precisam da compreensão, muitas vezes que precisam de uma palavra, de um apoio. Entendamos que a persistência nos leva à paciência e a paciência nos leva à capacidade de compreender o nosso próximo. Compreendamos que através de sermos bons ouvintes, muitas vezes através de abrirmos a nossa mente para a visão do outro de forma abnegada, de forma paciente, conseguiremos também realizar uma boa obra na vida de alguém que está ao nosso lado. E isso é algo que todos nós temos a capacidade de fazermos. Não colocarmos na frente as nossas imperfeições, mas aproveitarmos aquilo que já somos capazes de fazer para compreender que conseguiremos assim, acreditando, chegaremos a um resultado eficiente. Muitas vezes é um telefonema, uma atenção, uma prece em favor daquele que está necessitado. Ouvir um pouco, como já colocamos, tendo a paciência de assim colocarmos o que de melhor temos em nossos corações a serviço do nosso próximo. E o resultado da fé qual é? Nos fala o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, no item 3, sobre o homem de bem. O homem de bem é o resultado da fé. O homem de bem, o verdadeiro homem de bem, deposita fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Sabe que sem a permissão de Deus, nada acontece, e lhe submete à vontade em todas as coisas. O homem de bem tem fé no futuro, razão porque coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações e as aceitam sem murmurar.
O homem de bem, então, busca a felicidade, a verdadeira felicidade terrena, aquela que tem a consciência de saber que a justiça e a sabedoria divina está a nos amparar e que tudo o que acontece, acontece com a sua permissão e que, embora às vezes a curto prazo não a compreendamos, tem a certeza de que tudo o que acontece em sua vida é para o bem. Então, é a felicidade terrena, é a calma, é a tranquilidade que precisamos ter nesses dias para esperar, para nos aquietar e termos a certeza de que tudo passará e que chegará a hora em que iremos compreender melhor cada processo vivido, cada dificuldade em nossa existência, que nada acontece por acaso e que a nossa fé é capaz de salvar aquele que está ao nosso lado. A nossa fé é capaz de nos salvar. Jesus, quando curava alguém, sempre falava esta frase: a tua fé te curou. Então podemos realizar a nossa autocura através de bons pensamentos, através da remoção das montanhas que muitas vezes criamos em nossos corações, nos impedindo assim de acreditar que somos capazes de realizar boas obras, que somos capazes de colaborar com o aprimoramento da humanidade e que somos capazes de buscar sermos homens de bens na Terra, colaborando assim para o seu aprimoramento e colaborando assim para o nosso autoaprimoramento. Então, que a fé em Deus e em Jesus possa permear os nossos corações, possa nos fazer acreditar que podemos ser cada vez melhores. Que a paz de Jesus permaneça conosco, hoje, agora e por todo sempre.